Fala galera, novo vídeo pro canal aqui. Sei que depois de muito tempo aí é difícil, né, vocês continuarem interessados em acompanhar os conteúdos, né? Mas primeiramente eu quero agradecer a todo o apoio de todo mundo que vem curtindo, que vem se inscrevendo no canal, que vem comentando e me dando apoio aí para que eu possa continuar postando alguns vídeos aí que possam interessar a muitos. Sem muitas delongas, hoje o vídeo é um pouco curto, simples, mais direto, né? Fazendo um review rápido sobre essa pedaleira que já tá comigo há já tá comigo pelo menos há uns 2, 3 anos, né? E isso me deixa confortável o suficiente para falar com vocês sobre ela, tal, talvez responder uma curiosidade ou outra. Enfim, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui tudo que eu aprendi sobre ela, tudo que eu adquiri de conhecimento, né? E também tirar algumas possíveis dúvidas que vocês venham a ter, até no interesse de adquirir essa pedaleira ou até mesmo, sei lá, indicar para alguém. Enfim, bora direto ao ponto aqui. Bem, essa é uma pedaleira da Zoom que foi lançada há pelo menos uns 4, 5 anos atrás, acho que até mais, acho que em meados de 2018 para 2019 ela já estava sendo lançada no mercado aí. É uma pedaleira extremamente versátil, que você tem de tudo, né? Essa é a versão X, que tem o AUA e tudo mais, né? Um pedal de expressão para você controlar o volume, controlar até mesmo o pitch shifter, né? E qualquer dinâmica que você queira interagir com ela via pé. Os efeitos dela, né? São bastante realistas, né? São uns efeitos que realmente te fazem sentir, né, na pegada do instrumento. Enquanto você está tocando, você consegue sentir, né, o drive vindo. Enfim, são excelentes simulações aí de amplificadores, simulações de gabinetes, enfim, é uma variedade de efeitos aí sem igual, né? Ela é uma linha de entrada da Zoom, é aquela pedaleira que a gente compra normalmente quando a gente está começando, ou propriamente quando a gente tem um interesse específico em um ou outro recurso dela, né? Mas como um todo ela não deixa a desejar em nada. Se você for tocar num evento diferente do tamanho, você não vai passar uma vergonha utilizando ela, né? Você pode ter um equipamento pequeno, mas ele é um equipamento poderoso que em linha responde muito bem. E inclusive vocês conseguiriam gravar, enfim, com alta qualidade utilizando ela, né? Claro, não é a melhor qualidade do mundo, mas é uma ótima qualidade para quem não tem nada, né? Enfim, como um todo, assim, até em relação a algumas outras pedaleiras de um preço similar a ela tem um leve destaque, assim, pelos recursos que tem e praticidade de mexer. Bora lá, eu preparei alguns timbres propriamente para serem utilizados em linha. Vocês vão reparar que a tela vai mexer aí, é porque eu estou controlando ela via computador. Via computador eu consigo trocar de efeito, consigo ajustar algum efeito para alguma necessidade rápida aqui para mostrar para vocês, até mesmo para não ficar esbarrando com a mão aqui, mas no final do vídeo eu dou uma passeada pelos botões para você ver o que eles fazem. Eu vou colocar no modo Stomp para descrever melhor aqui a funcionalidade dela, né? A ideia dela é ser utilizada como pedaleira comum, modelo 505, modelo G1, modelo G2. No modelo convencional a gente teria essa opção de subir e descer para escolher os efeitos. Enfim, a ideia dela é ser utilizada dessa forma. Porém, ela possibilita também esse modo Stomp, onde com o pé direito você seleciona um efeito e com o pé esquerdo você pode desligar ou ligar esse efeito, né? O mesmo serve para os botões que tem aqui, né? Se você quiser desligar ou ligar um desses efeitos, você consegue. Como se fosse um set de pedais, né? Alguma coisa parecida, né? Só que com a qualidade digital. Mas como eu falei, a ideia mesmo de utilizar ela seria no modo pedaleira mesmo, né? Ela tem até esses botãozinhos aqui de lateral, que eles são mais sensíveis do que propriamente os dois pedais principais aqui, né? Os dois foots aqui. E aqui você consegue passar de efeito quando ela está em cima da sua mesa, enquanto você está programando ou montando um efeito novo. Tem esses efeitos aqui, tem esses botões, aliás, aqui que eles pulam de 10 em 10 efeitos, que é para o preset, por exemplo. Aqui na cadeia 1, ou seja, do 11, se eu não me engano, até o 19, eu uso efeitos para utilizar com o amplificador. O amplificador está aqui, mas ele está desligado. Esse cabo que vocês estão vendo aqui, ele vai direto para a linha. E já o meu lado 2, eu uso todos os mesmos efeitos que eu tenho no 1, eu tenho aqui no 2, só que configurado para tocar em linha, né? Qual que é a diferença principal na prática? Aqui
eu uso esse cara aqui que é a simulação de amplificador e esse cara que é a simulação de gabinete. Aí na linha o som fica assim, ó. Esse seria o som dela preparado para tocar em linha. Quando eu uso o efeito dela, o mesmo efeito, né, crunch para amp, eu já não tenho o simulador de gabinete. Né, eu tenho só um simulador do ampli, que é ele que eu uso para dar um drivezinho em cima. Quando eu uso esse efeito em linha, ele não tem metade da qualidade. Ó, vamos dar uma ouvida para ver. Não tem a mínima condição de ser utilizado em linha esse efeito, né? Por isso que eu falei pra vocês. Ele no amplificador soa que é uma maravilha. Qualquer dia eu faço um vídeo microfonando um amplificador e mostrando pra vocês como é que é o som dela com o ampli, que é maravilhoso também. Mas pra linha ela requer esse preparo, né? Vamos ouvir de novo, linha. Ó, cubo, linha. Entendeu? Então, quando eu vou tocar, eu tenho esse cuidado, né, de preparar o efeito exato para a situação que eu vou precisar dele. Outra coisa também que eu acho bacana dela, ela possui bateria, né, ritmo eletrônico, loop, onde ela grava até 40 segundos, não tem muita definição a se dizer. E o mais legal é poder controlar ela via computador, né? Eu tenho a Zoom G6, a Zoom G6 eu já controlo pelo iPad, eu controlo pelo iPhone, né? Você consegue utilizar a plataforma iOS, que ela tem um aplicativo que junto com uma pecinha Bluetooth vendida separadamente, você pluga na G6 e você consegue utilizar ela. Aqui no caso da G1, eu estou utilizando ela via USB. Aliás, como é que eu estou ligando? Cabo em linha, USB para poder utilizar o lab, alimentação, auxiliar, que já eu posso colocar uma musiquinha aqui e tocar junto com vocês, backtrack, o que for, e já vem direto para a linha também. E aqui a entrada da guitarra. Né? Eu vou dar uma passeada pelos efeitos para vocês terem uma ideia de como que eu uso ela. Vou começar aqui só pelos que eu uso em linha, né? Que eu uso outro do 10 ao 20, eu tenho os mesmos efeitos aqui configurados para amplificador. Esse é o primeiro, eu quase não uso ele. Quase não uso, ele é bem retrô tal. Posso até mostrar pra vocês o que tem dentro dele aqui. Mas é um efeito outro junto da Zoom. Enfim, não vale nem muito a pena se aprofundar. Eu uso mais pra brincar. Uma coisa que precisar de algo bem extravagante, eu uso ele. No 2 eu tenho o AUA, né? Eu vou passar pelo notebook, mas eu vou avisando vocês quais são os efeitos que eu estou usando. Aí aqui no AUA, eu não vou conseguir demonstrar muito bem, né? Mas ele é um efeito bem interessante, dá pra usar muito bem. E ele tem um botão aqui atrás do pedal, que se você pisar com força no alto do pedal, você consegue acionar ou desligar ele. Né? Às vezes eu uso ele, em vez de um pedal de AUA, eu coloco um pedal de ou volume ou um pedal de delay. Que aí eu consigo controlar no delay, porque aqui, se você ver, a gente fica limitado a 5 opções de efeitos, né? Então aí você vai ter, nesse caso eu tenho o AUA, tem um switch drive, que é para dar um drive se precisar. Tem um simulador de amplificador, simulador de caixa e no máximo um delay. Então, tipo, o máximo que eu posso ter é 5. Eu não consigo colocar o volume apartado para ter um sexto, entendeu? E detalhe, se eu for usar o volume, o AUA, pitch shifter, usar ele como volume, como um raio que for, eu vou ocupar um dos efeitos dos 5 que eu tenho disponível. Isso é um enorme ponto fraco dessa pedaleira, né? Que acho que assim como a Boss ou qualquer outra, o AUA e volume poderia ter a opção, ainda que não fosse seja de melhor qualidade, né? Esse daqui é o Black Wall, é o melhor AUA que tem aqui nessa pedaleira. Mas podia ser uma versão mais genérica que atendesse, né? Ou até mesmo ele mesmo, que deixasse aqui nesse botão para você controlar ou o modo AUA ou o modo volume. Isso já resolveria. Se você quisesse alguma coisa diferente, né? Você escolheria um pedal de shift, aí faria mais sentido você abrir mão de um efeito para controlar alguma especiaria aqui desse pedal, né?
Mas enfim, isso é só um desabafo aqui referente ao que poderia agregar e muito nessa pedaleira. Ó, no 23 eu tenho um phaser. Um efeito bem legal, eu gosto pra caramba de phaser, né? Toco em igreja, então quando tem a oportunidade de funkear alguma coisa, eu uso muito o phaser pra esse tipo de situação, né? Eu não sei se deu pra ver legal, né? Mas com a mudança aqui de parâmetros, ele muda também aqui na tela os efeitos que estão aparecendo pra vocês, né? Nele eu uso um efeito de phaser, uso um simulador de caixa da Fender, né? E uso um simulador de gabinete da Bogner. Desculpa. É isso mesmo, eu uso um amplificador Fender e um gabinete Bogner. Todos os que vocês vão ver com som limpo é sempre Fender e Bogner. Eu nunca uso um diferente deles. É o Bogner 4 de 12. Isso aí. E para o efeito número 2, 4, a gente tem o chorus. Um efeito bonito pra caramba. O chorus da Zoom é um dos melhores. Se você vê pedaleira digital, nem Line 6 ganha da Zoom no chorus, né? Na minha opinião, pelo menos. O efeito de chorus da Zoom é disparado um dos melhores. Você vai perder pro Angel Chorus da Boss, alguma coisa do tipo como pedal analógico. Mas em matéria de efeito de pedaleira, eu toquei muito a Line 6 que não tem um chorus como tem o da Zoom. Vamos me desculpar os haters aí, mas com certeza. Ó. Show de bola. A guitarra que eu tô usando é a mesma que eu uso em outros vídeos, né? Uma Tajima TW61. A única coisa é que ela tá com os captadores SD e ela foi blindada. Acho que no máximo foi isso que eu mexi nela. Bora lá. Próximo efeito 25, que é um trêmulo. Esse trêmulo eu uso bastante também. Só que eu deixei ele programado meio que para usar crunch. A maioria dos outros efeitos que eu tenho limpo, eu sempre uso um compressor. Esse eu gastei o efeito do compressor, né, com o switch driver, né, que é justamente para ele ter esse... Mas eu tô pensando em tirar o delay, que eu nunca vou usar o delay quando tá com o trêmulo, até porque não faz sentido, e colocar o compressor, que aí pelo menos com o compressor eu posso optar por desligar o driver e ter esse mesmo efeito com som limpo. Quando eu desligo aqui, ele não fica tão legal. Fica faltando alguma coisa. Inclusive, vou fazer isso agora. Eu venho em settings primeiramente. Change para ele trocar. Eu vou pegar esse cara e trocar de lugar com esse. Beleza? Eu levei o meu... Acho que era até um reverb. Eu mandei lá pra trás, que também reverb. Ambiência não faz muito sentido quando você tem trêmulo. E vou trocar agora esse reverb por um compressor. Olha a linha de efeito de pedal que eu falei que tinha, compressor. Pronto, o compressor eu nem preciso mexer tanto. No máximo eu vou mexer no volume dele, algo do tempo. Não, nem volume. Eu gosto de colocar flash, 106. Tá ótimo, que aí se eu quiser eu deixo o driver desligado. Fica show de bola. Bem, bora lá. Aí no 26 eu tenho meu som limpo, minha base.
um som limpo que eu posso usar para qualquer coisa, né? Eu deixo nesse som, eu deixo no gatilho um delay e um reverb. Nesse delay aqui para ele dar um reverbzinho para dar um pouco de corpo quando eu vou fazer uma base. Só isso daqui pra mim, pra som limpo, não preciso de mais do que isso. E o que que acontece? O meu crunch e tudo mais é como eu falei pra vocês, cada patch eu uso um efeito específico, né? Então, até o momento aqui eu não tenho um drive ou algo do tipo pra sujar. Se bem que aqui, cliquei no trêmulo de novo. Pronto. Aí viu como, pra mim, um som limpo só precisa disso, de mais nada. Compressor pra igualar aqui a paletada, não deixar cair. Eu uso o preamp mesmo quando eu tô no som limpo. Por quê? Quando eu tô no amplificador, porque mesmo no amplificador ele dá uma equalizada melhor e tudo mais. E fora isso, eu acho que é só um delay e um reverb para dar um pouco mais de corpo e poucas. Beleza. Pro efeito 27 eu tenho o crunch. Tá com delay e reverb, eu vou tirar um pouquinho para deixar ele mais seco. Eu desliguei pelo computador mesmo. Então, para drivers, né, para até mesmo como bases um pouco mais leve ou no máximo um blues, eu uso, em vez de usar um pedal de drive, eu uso o simulador de amp do Marshall. Aí com esse simulador de amp do Marshall, eu coloco ele com um ganho moderado, né, que esse ganho moderado aqui já é um pouco mais agressivo desse Marshall, já deixa esse efeito de crunch. Tanto é que as minhas distorções seguem esse padrão, só que a diferença é que eu coloco um pedal para empurrar, né? Já eu mostro para vocês. Então é isso. Então para tocar até um country mesmo, ou até um country, um blues, qualquer coisa do tipo assim, já segura bem, não preciso de mais do que isso para um crunch, né? Até para fazer base de músicas mesmo, pra worship, coisas do tipo assim, dá pra tocar legal. Pra linha não preciso de coisa mais do que isso não. Beleza, aí no 28 eu tenho o meu primeiro solo. Que é como eu falei pra vocês, eu tenho um Marshall, deve estar com a mesma faixa de ganho do crunch. Não, tá com ganho no máximo, ó. E ainda tem um pedalzinho, um switch drive empurrando ele, ó. Se eu tirar o... Quando acrescer tu dá um pouquinho mais de brilho. Que é pra solar, pra fazer alguma coisa, fica bom pra caramba. Eu gosto de deixar esse um pouco grave pra poder atacar, né? Então, para fazer um solo assim, eu tenho esse como primeira opção. E tem um segundo solo que é um pouquinho mais aberto. Esse daqui vai ter um pouco menos de ganho no drive. Mas a ideia disso... Ó, foi pro ganho para 65. A ideia disso é deixar o switch drive mais brilhoso. Então ele vai ficar um pouquinho mais agudinho.
Bem, galera, é isso. Esses são os efeitos que eu uso, né? Não é difícil chegar nessas configurações. Se vocês pausarem o vídeo e verem o que eu estou usando a cada preset, né? Não é difícil de copiar. Tá? Lembrando que esse é um efeito para usar em linha. E se eu quiser usar conjuntamente com o amplificador, eu tenho que desligar o simulador de caixa. Desculpa, esse daqui, ó. Desligando ele, esse patch já fica apto para ser tocado conjuntamente com o amplificador. Beleza, galera? Eita, tô batendo em tudo aqui. Bem, o vídeo de hoje é só isso. Até porque já foi mais tempo do que eu gostaria de levar para fazer ele. E se vocês gostarem do vídeo, eu gostaria muito que vocês mantessem um joinha, ou até mesmo comentassem o que vocês gostariam de ver. Próximo vídeo eu prometo que vou trazer a G6 e vou mostrar como é que eu controlo ela via Bluetooth, né, juntamente com o aplicativo da Zoom para iPad ou para iPhone, enfim, para iOS no geral. Tudo bom, pessoal? Bem, espero que vocês tenham gostado. Deixem um joinha, por favor, interajam, que é super importante para o engajamento do canal. E qualquer dúvida também deixe nos comentários aí que eu vou fazer de tudo para responder o quanto antes. Tá ok, pessoal? Forte abraço. Super agradeço aí todo o empenho e todo o carinho de vocês com o canal aí. Mesmo, como eu falei, publicando muito pouco conteúdo, muito poucos vídeos, ainda assim eu vejo uma interação com um vídeo antigo, uma coisa ou outra, uma pergunta. E isso tem me animado bastante para voltar a gravar, sempre colocar alguma coisa a mais no canal, como agradecimento a vocês. Beleza, pessoal? Até mais.